Sejam muito bem-vindos a essa entrevista que vou fazer com meu amigo Kleber, nosso amigo aí que é Coda. Então, meu nome é Carlos Chaves, como você já me conhece aqui no canal, sou professor de língua portuguesa e também intérprete de Libras. Meu amigo Kleber, ele é Coda e hoje eu vou fazer esse modelo entrevista para poder conhecer um pouco ele melhor e também que ele explique a respeito do que é ser Coda. Então eu vou deixar ele se apresentar aí, porque ele vai falar muito melhor do que eu sobre ele. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Uma honra estar aqui. Muito obrigado, Carlos, por ter me convidado para estar aqui e conversar um pouco sobre as minhas vivências, né? As minhas experiências como um filho de pais surdos. Então, vai ser muito interessante. Estou bem feliz de estar aqui e muito feliz também com todos vocês que estão nos acompanhando. Ô Kleber, então quero que você me explique o que é Coda, o que é ser Coda. Existe um sinal, não existe? O que é? Legal, Carlão. Existe sim um sinal específico. Existem variações desse sinal também, que é o primeiro é assim, que eu conheço, e o outro é o C de Coda mesmo, e faz esse movimento. Legal? E pessoal, o significado dele, ele vem na verdade é lá dos Estados Unidos, né? Eles reconhecem, né, um filho ouvinte de pais surdos, né, como Children of Deaf Adults. E aí, aqui no Brasil, né, a gente utiliza só Coda, então por isso que a gente acabou utilizando mais essa pronúncia, né, Coda, para filhos surdos de pais ouvintes, né. Ah, que legal. E assim, tanto seu pai quanto a sua mãe, eles são surdos? Isso aí, tanto meu pai quanto minha mãe, surdos. E eles nasceram surdos ou eles adquiriram a surdez conforme o tempo? Eles são surdos desde que nasceram. E eu até fiz algumas perguntas para minha mãe para querer saber o motivo, né, dela ter, se ouve, né, porque também tem a questão da meningite, tudo pega, né, mas no caso da minha mãe e do meu pai, surdez profunda desde nascença. Eles não ouvem nada? Nada, é severa. Legal, então coloquei aqui uma outra pergunta. A primeira pergunta, na verdade, vai ser globalizada dentro da mesma pergunta. E assim, ó, você tem irmãos, eles sabem Libras, e a sua família também sabe Libras? Legal. A minha família, tanto por parte de pai, por parte de mãe, eles acabam não sabendo, eles não sabem Libras de uma forma na qual eles consigam se comunicar de forma clara, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. Mas isso é muito uma questão de... Eu entendo, né, a importância disso, mas no meio familiar é muito comum a gente ver surdos que acabam que não tendo o apoio dos pais. Então o que geralmente a gente vê é sinais combinados dentro de casa. Eles combinam alguns sinais e combinam até a forma como eles vão se comunicar. Eu tenho mais 2 irmãos e ambos são ouvintes também. Tem o Gabriel e o Felipe, que é o máximo. A dinâmica de casa é muito interessante. Quantos anos eles têm? O Felipe tem 22 e o Gabriel ele tem 16. E você? E eu sou mais velho, 25 anos. Então 25 anos sendo contato. E eles se comunicam, falam em Libras ou não? É interessante essa pergunta porque, gente, eu fui o primeiro a nascer. E como eu fui o primeiro a nascer, eu precisava estar introduzido, né? Eu já nasci... eu aprendi primeiro a Libras para depois aprender o português. Então Libras é sua L1. L1, é a língua materna. A língua de conforto também, inclusive. No português vocês vão reparar, tá, gente? Eu não tenho tanto conforto assim como eu teria se a gente estivesse aqui só sinalizando. Da hora. Mas isso... E eu percebo a dinâmica disso. E, por exemplo, se você é filho único ou se você nasceu primeiro, você vai ter mais facilidade com a Libras, ou melhor, né, você vai ter mais contato com a Libras, porque dentro de casa o seu primeiro contato é com seus pais, né? Na verdade, você vai ser a primeira pessoa que já teve a dificuldade, mas depois vai ter a facilidade, né? É isso mesmo. E no contexto, como minha experiência, eu não tive dificuldade. Foi a mesma coisa de aprender o português, mas aí a Libras primeiro, né? Então, aprendi a Libras, contexto família, né, ali dentro de casa com os meus pais, e com o contexto já de uma forma até que quase que simultânea, na escola, com os meus avós, com os meus primos, eu fui também aprendendo português. E aí, essa dinâmica, ela muda um pouco com o restante dos meus irmãos. O Felipe, um pouco, mas o Gabriel eu sinto mais. Qual diferença seria essa? Por exemplo, o Gabriel, ele tem mais facilidade com o português, ele gosta mais do português, ele acaba não utilizando tanto a Libras.
E dentro de casa já tem eu, né, que falo português, e o Felipe, digamos assim, que também está usando ali o português. Então, a questão dele é um pouco mais para o português do que para Libras. E o seu irmão também tem essa facilidade, o mais velho? Na verdade, o mais velho não, do meio, né? O Felipe, ele tem mais facilidade do que o seu outro irmão ou não? Tem sim. O Felipe, ele desenvolve bem uma conversação assim, ele manda muito bem também, ele conversa, consegue... Todos nós, na verdade. O Gabriel também, se você colocar ele perto ali de um surdo para poder conversar, eles vão conseguir conversar bem. Agora, um pouco mais, algo que seja um pouco mais elaborado, uma conversa um pouco mais difícil para... Técnica, né? Seria mais algo técnico, ou depende muito do âmbito também, né? Então, vamos supor, se o Gabriel, minha mãe chama ele para fazer uma interpretação no âmbito da saúde, vamos supor, ali numa consulta médica, ele consegue, mas vai ter alguns sinais ali que ele vai precisar usar a datilologia, então... E vocês faziam sinais caseiros com os familiares, no caso do seu pai e da sua mãe, ou vocês já foram introduzidos na Libras? Porque a gente sabe que tem surdo que, por mais que é surdo, não sabe Libras, né? Você sabe até melhor do que eu isso, e tem surdo que não utiliza Libras e tem sinais caseiros e vai crescer e morrer dessa maneira. A gente sabe que tem pessoas que vivem dessa maneira. E seus pais já sabiam Libras ou eles sabiam sinais assim caseiros que eles usavam ali no dia a dia? Com os meus pais, graças a Deus, eles já tinham a língua muito bem enraizada com eles. Então, Legal. Eles sempre utilizaram a Libras como sua forma de comunicação. Depois que eles foram introduzidos na escola, depois que eles começaram a ter contato com outros surdos. Isso foi muito bom, porque aí, quando minha mãe engravidou, me teve, né, com filho, eu já, então, aprendi a Libras sem precisar fazer nenhum combinado, né? Nenhum sinal ali que Legal. a gente precisou combinar em casa. Foi tudo Libras mesmo. Importante isso. E você tem mais familiares surdos ou é só seus pais mesmo? Só os meus pais. Tanto a família do meu pai, tanto a família da minha mãe, ambos são surdos na casa, na família. Que legal. Então, agora essa primeira parte, né? A gente dividiu aí com as curiosidades sobre a família do Kleber, que no caso são surdos, e agora eu vou para a segunda parte aqui da entrevista, que vai ser a parte mesmo direcionada ao Kleber. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho direcionada a você é: como que você aprendeu Libras? Você fez curso ou a pessoa que é coda não precisa? Como que funciona? Você chegou a fazer algum curso ou tipo assim, já foi introduzido como minha primeira língua, então tipo assim, já desenrola? Como que funcionou isso para você? Olha, até matando um pouco dessa pergunta, todo coda precisa de especialização. Você precisa estudar. Não pense que por ser coda ou por dominar bem, por você ter contato todos os dias, isso ajuda. Mas ele não pode ser o único fator decisivo para você, inclusive, não buscar especialização. Então, eu busquei muita especialização, aprendi Libras com a minha mãe, com os meus pais ali, e com os amigos dos meus pais, porque imagina só, o filho ouvinte de pais surdos, né, o coda, ele vai estar muito... todos os rolês, todos os passeios que ele faz com a família, geralmente é com outros surdos, né, porque os pais têm amizades com outros surdos. Então, os surdos foram meus amigos durante boa parte dos meus anos iniciais ali. E isso foi interessante porque me deu bagagem, muito conhecimento. Então, eu conhecia Libras, fui aprofundando na Libras, mas aí chegou um tempo, foi ali por volta dos meus 17 anos de idade, eu falei assim, por que não fazer um curso? Eu preciso de um curso, porque eu já também pensava de fazer como minha profissão, de fazer da Libras a minha profissão. Já era algo que eu tinha admiração muito grande, gostava demais também, eu falei, por que não? E foi aí que eu busquei especialização. Comecei com os cursos básicos, né? Fiz o básico também, fiz o intermediário. E rapidinho, só te cortando rapidinho, mas mesmo você já ser intérprete dos seus pais, por exemplo, em todos os âmbitos, né? Como você é o filho mais velho, então acredito que você ia no médico, você ia em vários lugares com seus pais e você já era intérprete, você começou mesmo assim com o curso básico? Com o curso básico. A gente precisa, né, ter essa postura de humildade, de reconhecer que a gente não sabe tudo. E quando a gente se abre para essa realidade, a gente é surpreendido, porque até mesmo no curso básico, introdutório ali da Libras, eu fui surpreendido com a história da língua no Brasil, a importância da língua, a efetivação, a lei, tudo isso a gente aprende no curso introdutório, né, ou no curso básico. São várias questões ali, os parâmetros da Libras, então
São muitas questões assim que, mesmo eu já sabendo conversar, eu não sabia essa parte teórica da Libras. E foi importante eu conhecer, importante todos nós conhecermos, né? Então, me ajudou bastante. E aonde que você fez o seu primeiro curso? Foi numa igreja? Foi num curso mesmo? Onde que você fez? A gente tem muitas oportunidades na igreja, né? Com esse meio, né? A gente acaba aqui percebendo, junto à comunidade surda, a gente tem muitas possibilidades na igreja. Mas o meu foi um pouco diferente, mas não foi totalmente desatrelado a isso, porque eu lembro que eu tinha ido em um culto e eu vi alguns intérpretes reunidos, eu achei muito lindo aquilo. Fui procurar saber, conversei ali com eles, contei um pouco da minha história, e eles me recomendaram um curso com a Letícia Naveiro, do Informe Inclui, e eu comecei a fazer meu curso lá com ela, e foi bem interessante, foi uma trajetória incrível. Poxa, que da hora, a Letícia hoje é nossa amiga, né? Nossa amiga aí, a gente sempre tá com ela e fico feliz de saber que o primeiro curso que você fez foi com ela. Vamos lá, então a segunda pergunta que eu preparei aqui direcionada a você é: você já teve vergonha de usar a Libras e de ser filho de surdo? Já teve essa vergonha ou não? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu já conversei com outras pessoas que são codas, acho que é esse o termo mesmo? Coda, Sim. coda, qual é o termo correto? Coda. Uhum. Eu já conversei com outras pessoas que são codas e às vezes elas têm vergonha de usar a Libras, porque a gente sabe que a Libras é diferente da língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma língua oral auditiva, a Libras é uma língua visual espacial, então é tudo feito no ar, né, no espaço, e às vezes você faz um sinal, igual, por exemplo, tem sinais que você precisa demonstrar expressões faciais e corporais, tipo sinal de vergonha, né, sinal de forte, tem expressões. Então, às vezes, a pessoa que é coda, não sei se até mesmo o ouvinte, ele tem vergonha de usar Libras, e às vezes a pessoa também tem aquele complexo de inferioridade pelos pais serem surdos. A gente sabe que hoje, por muitos estudos e por muita luta e muita conquista da comunidade surda, hoje o surdo não é mais, na verdade nunca foi, né? A questão das pessoas verem, o surdo é o coitadinho. Não, o surdo é uma pessoa capaz, ele tem barreiras comunicativas em alguns âmbitos, mas o surdo ele é capaz de fazer tudo que ele quiser, certo? Sim. E para você, teve essa questão de você sentir essa vergonha, tanto de usar Libras, ou até mesmo de você ter os seus pais surdos, ou para você isso nunca foi um problema? Como é que foi para você? É bem interessante essa pergunta, porque geralmente os codas, né, geralmente se você é filho de pais surdos, você vai ter uma questão ali com isso, talvez, né, talvez. O meu temperamento, eu sou fleumático, tá, gente? Então, assim, meu temperamento já mostra mais alguém que gosta de ficar na minha. Eu gostava muito de ficar mais na minha, eu não gosto de chamar atenção. E então era mais um aspecto do meu temperamento e da minha personalidade, eu era muito tímido. E a Libras, se você estiver conversando com algum surdo, seja lá qual for o lugar, você vai chamar atenção, as pessoas vão te olhar. E eu não gostava desses olhares, mas eu sempre gostei de conversar muito com a minha mãe. Então, assim, nos lugares era esse embate, né? Poxa, esse dilema de, e aí, e agora, o que eu faço? Então eu tive sim um período da minha vida onde eu evitava, eu conversava com a minha mãe, eu falava assim: mãe, tem muita gente nos olhando, vamos conversar depois, vamos tentar procurar um lugar mais reservado. Então isso entra nessa questão de timidez, né? Eu era assim, eu sempre fui muito tímido, eu comecei a me desenvolver melhor de uns tempos pra cá, mas eu já tive essa experiência. Mas isso não fazia parte da questão da vergonha da Libras, era mais por causa da sua personalidade, né? Isso. Da Libras eu nunca tive vergonha, não. Pelo contrário, eu sempre admirei muito. Entendi. E pelo fato de seus pais serem surdos, você já teve vergonha ou não? Ou isso sempre foi um problema resolvido na sua cabeça? Pra mim sempre foi um problema resolvido. Eu nunca tive problema ou dificuldades pra essa questão de olhar pra eles. Assim, tinha uma questão que eu não entendia quando eu era mais novo, de, por exemplo, por que eles são inferiorizados? Por que as pessoas olham e acaba que, né, diminuindo, né, o protagonismo dos meus pais? E quando eu era mais novo, eu olhava para isso e achava isso um absurdo. Não entendi o porquê disso acontecer ao certo, né? Porque minha mãe sempre demonstrou ter muita capacidade de cuidar de casa, capacidade de fazer coisas que, assim, é normal, sabe? Então, essa questão toda mexia comigo. Mas, mesmo assim, eu tentava mostrar ao máximo para as pessoas de que os meus pais são protagonistas, eles bancam a minha casa, eles fazem de tudo, e assim, não é algo surreal, eles não são especiais por conta disso, eles são normais. Legal, muito, muito bacana saber disso, Kleber. A outra pergunta que eu tenho aqui é: você já sofreu preconceito por ser coda ou não?
Não, graças a Deus. Eu até pensei aqui um pouquinho, mas não teve nenhum cenário da minha vida que eu sofri preconceito. Pelo contrário, quem é coda, boa parte das suas experiências, com certeza vai ser experiências de admiração. As pessoas têm curiosidade com certeza vão chegar em você, se você é coda, as pessoas vão chegar em você, se não já chegaram, né, com certeza a gente pode compartilhar essas experiências juntos, mas de chegar em você e falar assim, ô louco, seus pais são surdos e você não. Olha que interessante. Você não, como assim? E aí isso acaba aqui dando um nó ali na cabeça deles, mas essa questão de preconceito nunca tive, não. Bacana, Clebito. Então a última pergunta aqui é: qual foi sua maior dificuldade em ser filho de surdo? A minha dificuldade era, enquanto eu, até voltando um pouco nesse ponto, né, eu era muito tímido e por conta disso eu precisava ser expressivo. Na Libras você precisa fazer todo um conjunto articulado ali de expressões, os sinais, então eu nunca tive assim, facilidade com a expressão, em ser expressivo, mas eu precisava, não tinha outro jeito, não tinha outros meios ou outros caminhos para eu fugir. Então sempre que minha mãe me convidava para ir a uma consulta médica ou quando minha mãe me chamava para fazer uma interpretação, a minha primeira interpretação, assim, que mais me pesou mesmo, que mais mexeu comigo, foi na igreja. Porque o intérprete não tinha ido na igreja, não tinha ido no culto, sobrou pro filho ouvinte. E aí minha mãe olhou para mim e falou assim, como o intérprete não veio, vai você lá então. Já se posiciona, a gente precisa da sua ajuda, tem que ser você, não tem outra pessoa. E nesse dia eu lembro que, assim, pegou para mim, a minha dificuldade era essa. Uma outra dificuldade também, esse dia foi bem marcante na minha vida. Teve um outro dia que foi muito marcante também, foi na escola. Eu lembro que a diretora, ela chegou em mim e falou assim, Kleber, sua mãe, ela não vem na reunião. Ela não tem vindo nas reuniões. E eu preciso que ela venha. Se ela não vir, você não entra na escola. Nossa, que série que você tava? Colocou contra a parede, isso na 5ª série. Nossa! Me colocou na parede e eu falei assim, não, gente, tudo bem. Eu olhei pra ela e falei assim, mas vocês têm intérprete? Porque se vocês tiverem intérprete, minha mãe vem. Se não tiver, minha mãe vai vir e vocês não vão conseguir se comunicar com ela. Essa era a dificuldade. A diretora me olhou e falou assim, você sabe Libras, não sabe? Você vai interpretar então. Gente, imagina só, a diretora junto com os professores, né, comentando alguns aspectos ali comportamentais das minhas notas e eu precisando expor para minha mãe contra a minha vontade. Foi um momento assim marcante da minha vida. Caramba. E as dificuldades eram sempre semelhantes a essa, de eu estar num lugar, já teve muito também, sabe aquele jovem que tá em contexto familiar, quer brincar junto com os primos e acaba não podendo brincar tanto com os primos, porque tem que interpretar pra mãe entender o que a família tá falando, o que as tias estão falando, o que as tias estão conversando. Mas isso potencializou o que eu tenho hoje, eu sou muito grato. Então, sua primeira interpretação foi na escola? Ou foi na igreja? Foi na igreja. Na igreja. Aí depois, escola. Contexto de escola. Mano, que engraçado, né? Que engraçado, né? Porque assim, não tem que manter a ética, né? Sei. Você tem que interpretar perfeitamente da forma que está sendo falado, né? Mesmo falando de você, e essa é uma das partes aí que faz parte também do intérprete ter ética. E para finalizar, Kleber, eu gostaria que você deixasse para todas as pessoas que estão nos assistindo, qual que é o seu conselho para quem sofre preconceito em ser coda? Você já ouviu algum relato de pessoas que sofrem por ser coda? Qual que é o recado, o conselho que você dá para a pessoa que sofre ter preconceito por ser coda ou tem vergonha de usar a Libras? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas pessoas que estão te assistindo. Maravilha. O primeiro conselho que eu daria é: você precisa enfrentar. Se isso é um problema para você, não esconda ou não fuja dele, porque quanto mais você fugir, mais vai ser difícil de tratar, de você melhorar, de ressignificar também esses sentimentos. Então, assim, pega todos esses sentimentos, ressignifica eles, mas antes você vai precisar lutar contra eles, até você começar a conseguir mostrar para as pessoas que esse preconceito ele é errado. Tem muita questão do capacitismo na sociedade, então olhe para todos esses âmbitos e entenda como que você pode enfrentar todos eles, porque dessa forma você vai ter sucesso, com certeza você vai ter sucesso.
Mas assim, o conselho dica bônus, na verdade, que eu daria é: ame Libras, ame essa língua, ame profundamente, porque na medida na qual você ama, você vai conseguir transmitir para as pessoas a admiração. Agora, se você não ama a língua, vai ser muito difícil você transparecer algo bom da língua, algo estrutural, porque tem toda uma questão estrutural, né? Até mesmo na forma como os surdos escrevem, né? A estrutura gramatical da Libras acaba sendo diferente. Não, ela não é errada, ela não é mínima, né? Comparada ao português. Cada um tem as suas particularidades. Então, se você sofre com isso hoje, busque recursos, busque outros, se inclua junto às comunidades existe comunidades no Instagram, existe comunidades no Facebook, grupos de WhatsApp onde tem ali, né, filhos ouvintes, né, de pais surdos, para vocês trocarem experiência. Isso é muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigado, Kleber, por essa parceria aí, por esse tempo precioso que você separou para a gente estar gravando essa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like para que outras pessoas possam receber também esse vídeo no canal do YouTube. Peço também para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para que possa receber as notificações dos meus próximos vídeos. Qualquer crítica, sugestão ou até mesmo alguma dúvida que você tenha em relação que eu não abordei, você pode deixar nos comentários para que no futuro o Kleber possa ver também e ele também possa responder. E até a próxima entrevista. Vambora!